Se você está aqui agora comigo, é porque você quer iniciar a sua atuação no inventário extrajudicial. Vamos começar a nossa aula ao vivo. Quero desejar para vocês uma excelente aula. Já separe aquele caderno para anotar. Quero saber se o áudio está saindo legal para vocês. E também saber da onde vocês estão falando. Coloquem aí qual é a cidade. Oi, Renata. Vitória também tá aí, minha sobrinha. Nós estamos aqui em Guarapari. Como vocês sabem, eu estou acompanhando esses 15 dias, essas 2 semanas. A gente tira para ficar aqui. É uma cidade próxima à Vitória, mas a gente consegue aproveitar. Então eu improvisei aqui. Vocês que me acompanham aqui já sabem que esse aqui não é o meu cantinho de live, mas a gente preparou esse material fantástico para conversar com vocês e eu não podia deixar passar esse momento tão importante para a gente conversar. Tô vendo aí o pessoal entrando. Boa noite, Sônia. Tem gente falando de Pato Branco, Aracruz, Brasília. Que bacana, o Brasil inteiro aqui hoje, hein? Nelisa Galante, que hoje a nossa live é a nossa live juntas para conversarmos sobre, pessoal, a gente vai trazer esse passo a passo para vocês e tá fantástico sobre inventário extrajudicial. Então eu quero saber quem aí que já atua no extrajudicial, quem não atua, também quero saber a história de vocês, coloquem aí no chat pra gente conhecer também quem está aqui conosco. Nelisa, se você quiser mandar, eu vou ver se eu consigo te chamar por aqui pra gente começar. Só um minutinho, gente. Aqui, Nelisa, já vou convidá-la para iniciar. E eu quero saber também se alguém tem alguma dúvida, também já pode colocar aí no chat. Ai, Nelisa já aceitou meu convite. Tá. Fale aí pra gente ver seu áudio. Pessoal, vocês estão escutando a Nelisa ou não? Porque eu não estou escutando a Nelisa. Coloquem aí pra gente. Estão escutando? A Nelisa tá sem áudio. Renata colocou. Vamos. Nelisa, aí, agora acho que entrou seu áudio, Nelisa. É o fone, vamos lá sem fone. Agora foi. E, pessoal, primeiro eu queria a gente começar hoje aqui. Eu e Nelisa, a gente preparou um material muito, muito relevante para quem nunca trabalhou com inventário extrajudicial e também para quem já trabalhou, mas quer aprofundar o conhecimento, verticalizar o conhecimento. Por quê? O inventário extrajudicial é uma área que está sempre em alta. Nós temos pessoas da nossa família, nossos amigos, inclusive eu fiz um Reels essa semana falando que no início da minha advocacia eu tinha a ideia de que meus clientes sempre tinham que vir de pessoas próximas a mim, do meu ciclo de relacionamento, e depois com a advocacia extrajudicial eu consegui entender que a gente pode sim atender clientes que estão em qualquer lugar do mundo e a gente quer que vocês também conquistem essa liberdade geográfica. Então hoje eu estou aqui em Guarapari fazendo essa live, atendendo meus clientes daqui e a gente quer que vocês também conquistem isso. Então, antes da gente começar a nossa live, eu já dei boas-vindas, mas vou abrir a palavra agora para a Nelisa também, dar boas-vindas para o pessoal e se apresentar. Boa noite, muito carinho estar aqui, Vanessa, com você coladinha, né? Maravilhoso isso, essa é uma live preparada com muito carinho para você, principalmente que está iniciando na advocacia, jovem advogado, jovem advogada. A gente vai falar as fases que nós vamos passar para começar a faturar com o inventário. E no final, tem novidade, né, Vanessa? Tem coisa boa vindo por aí. Então, você fica com a gente até o final para captar em primeira mão
exclusivamente o spoiler da noite e também para acompanhar essas etapas e principalmente nas etapas, as duas últimas, a sétima e a oitava, então nós vamos passar por várias fases, são as cruciais para o exercício da advocacia. E Nelisa, fala um pouquinho de você então. Sim, me chamo Nelisa Galante, estou há 13 anos completados agora em janeiro, como tabeliã de notas e registradora civil aqui no estado do Espírito Santo, minha terra natal. Muito orgulho em dizer isso, porque os concursos acabam que as pessoas, os titulares de cartório costumam assumir cartório fora do seu estado. Então, eu tenho muito orgulho de atuar dentro do meu próprio estado. Muito bacana. E vamos dizer, ou seu cartório fica em Burarama. Cartório que eu respondo fica geograficamente na terra do rei Roberto Carlos, Cachoeiro de Itapemirim, mas liberdade geográfica, a mesma que Vanessa tem, que a advocacia tem em você, jovem advogado, jovem advogada, liberdade geográfica que você tem, eu tenho, com a observação que eu preciso caminhar, né, dentro do que determina a legislação, mas atendo também o mundo inteiro. Pessoal, e essa live compartilha com os colegas advogados, advogadas, porque a gente, como a Denisa falou, nós vamos passar por 8 fases aqui. Por isso que eu falei lá no início, pega seu caderninho para você anotar, porque está imperdível. A gente separou justamente para você sair daqui hoje sabendo qual passo a passo você vai percorrer durante o inventário extrajudicial. A sétima e a oitava fase são as fases principais, porque são as fases que vão gerar resultado para vocês. E antes da gente iniciar, vocês sabem aqui que as nossas lives são sempre muito objetivas, porque a gente entende que o tempo de vocês é muito precioso, mas eu quero me apresentar também, né? Sou Vanessa Zanotti, advogada, especialista em direito imobiliário. E aí vocês podem estar pensando, Vanessa, mas imobiliário, você está falando de inventário, o que isso tem a ver? Pessoal, inventário extrajudicial, ele está dentro, obviamente, de uma advocacia extrajudicial e nós que atuamos no direito imobiliário, nós temos ligação direta com várias atividades, vamos dizer assim, dentro da advocacia extrajudicial. Uma delas é o inventário extrajudicial, que na maioria das vezes, no inventário a gente tem bens imóveis. Então, se você está aqui conosco e atua no imobiliário, essa live é para você também, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa porque você não enxerga essa possibilidade para a sua advocacia. Então, se você é do imobiliário, essa live é para você e fica com a gente, porque você vai entender a importância desses 8 passos que você precisa saber para não deixar o seu cliente escapar pela porta do seu escritório e ir para o seu concorrente. Então, se você não quer que isso aconteça, fique com a gente. E meu objetivo aqui, Vanessa, antes de a gente adentrar as fases, fazer com que você ganhe, encha o bolso. Nosso objetivo é fazer com que você fature. E aqui nessa live a gente vai te entregar as fases para chegar ao final da entrega do resultado de um inventário extrajudicial. Porque muitas pessoas, muitos advogados e advogadas não atuam no extrajudicial por falta de conhecimento. Então a gente vai entregar todas as fases que a gente vai precisar passar quando envolve imóvel, para que você, a partir do encerramento dessa live, já possa começar a atuar no extrajudicial. E é muito interessante. A Renata está aqui dizendo que já tem o pepino já para ajudar a descascar lá com ela. E, pessoal, quando a gente fala de honorários, de advocacia extrajudicial, a gente precisa entender que, se você não conhece o trabalho que você vai desenvolver, muitas vezes você vai pagar para trabalhar. Literalmente pagar para trabalhar, porque já aconteceu comigo. Antes de iniciar essa minha trajetória na advocacia extrajudicial, no início da minha advocacia, eu já paguei para trabalhar. Por quê? Porque eu não conhecia as fases e, no final das contas, eu fiz uma proposta de honorários que não
refletia a realidade do meu trabalho. E como eu já tinha feito a proposta, o cliente tinha aceitado, eu tive que finalizar aquele trabalho por um valor que não pagou o que eu, justamente o esforço intelectual e até mesmo o esforço mesmo do trabalho que é desenvolvido. Então, quando você conhece as fases, você vai conseguir também trazer essa correta precificação. Então, pessoal, esses são... por isso que a gente está ressaltando aqui desde o início dessa live, dessa aula, como é importante você estar aqui conosco para você entender esses 8 passos e assim você conseguir precificar de forma adequada, você ser considerado um profissional especialista, então você vai ganhar profissionalismo, vai saber precificar e você vai saber percorrer todas as etapas, não ficar perdido no meio do caminho. Então, por isso que é tão importante você ficar com a gente. E complementando também, Vanessa, atraso, né? Quando você não conhece as fases, todas as fases de inventário extrajudicial, você atrasa a entrega do resultado. E o que a gente quer fazer aqui é com que você entregue o resultado no tempo que tem que entregar. E eu compartilho com você uma experiência que eu já vivi, e eu falo muito dela, que eu, Neilisa Tabelian, já vivi a experiência de entrar um requerimento de inventário no cartório. Você que me segue já ouviu falando isso, eu amo esse precedente, esse caso concreto. Entre o requerimento do advogado entrar no cartório, protocolar a guia de TCMD, recolher o TCMD, pagar o TCMD e assinar a escritura pública, foram 20 dias. Eu amo compartilhar isso para você entender que é real, porque eu já vivi. Então, bate recorde de todos os prazos possíveis. Exatamente. E aí, isso também é um dos benefícios, né, Denise, que a gente tem da advocacia extrajudicial. Como a gente consegue trazer um resultado em pouco tempo. E aí você, jovem advogado, advogada, pode perceber o seguinte: será que vale a pena você ter 50 clientes que vão te pagar R$ 500 ou você ter, muitas vezes, 2 clientes que você vai resolver, e aí você vai 50 clientes que pagam R$ 500 e você vai ficar na justiça 5, 10 anos, ou você ter 2 clientes que vão te pagar honorários mais altos e você vai conseguir trazer o resultado para eles em, por exemplo, 20 dias, como a Anelisa falou. Então, a advocacia extrajudicial é para você, é para a gente, e você vai aprender hoje o passo a passo do inventário extrajudicial. E lembrando que no final da nossa live a gente vai ter aquela surpresa, né, Anelisa? Exatamente. Um carinho, assim, vai ser um presente para você que está aqui com a gente. Então, vamos começar a primeira fase? Vamos começar com Vanessa. Vanessa, qual é a primeira fase do inventário extrajudicial? Vou dar boa noite para minha mamãe, gente, que entrou ao vivo. Mamãe, boa noite. Então, olha só, a primeira fase do inventário extrajudicial é a sua contratação como advogado, como advogada. Você deve ter muita atenção com esse primeiro contato que você vai ter com o seu cliente. Pode ser que o seu cliente ele inicie o seu contato com uma consultoria jurídica. Muitos clientes eles chegam até os advogadas, porque eles estão com um problema, vamos dizer assim, né? Eles precisam de uma solução e você deve exercer o acolhimento muito importante nesse momento, principalmente porque estamos falando da perda de uma pessoa. A gente, quando perde alguém, vários sentimentos são trazidos, né? Exatamente, são aflorados. Então, quando você recebe esse seu cliente, a sua cliente, você precisa ter essa sensibilidade e escutar o seu cliente, para que ele possa ali trazer para você os elementos de como aconteceu, né, aquele falecimento, e você vai na consultoria jurídica começar a captar os elementos que você vai precisar para depois desenvolver o inventário extrajudicial. Então, a escuta tem que ser exercida com muita atenção. E enquanto o seu concorrente quer ser objetivo, quer
quer terminar logo para passar o valor, né, a proposta dos honorários, você vai escutar. E escutar é para poucas pessoas se propõem a escutar. Tenha certeza que o fato de você escutar essa família já vai fazer o diferencial na sua atuação. Renata está colocando aqui, ó, que ela está com uma família que está há um mês tentando localizar os bens para inventariar. Acontece, sim, da gente receber pessoas que não conhecem mesmo, né? E aí a gente tem, obviamente, nós especialistas, a gente tem mecanismos para fazer essas pesquisas e é importante que você desenvolva também essas habilidades. Mas o primeiro contato é fundamental. E aí, pessoal, a consultoria jurídica do advogado, da advogada, ela tem o seu valor. Você precisa, obviamente, conhecendo o valor da sua hora de trabalho, precificar a sua consulta jurídica. Nesse momento, você pode tirar dúvidas da família, você pode, muitas vezes, se a família já te mandou algum documento, fazer análise daquele documento, né, perante a família. Então, esse momento da consultoria tem que ser desenvolvido de forma profissional. Você não pode simplesmente pensar que isso é um tira dúvidas ou não tratar essa consultoria de uma forma profissional. Você tem que tratar assim. E aí você pode se questionar, Vanessa, mas aí eu vou precisar de um escritório? Eu vou ter que gastar com um escritório? Não. Você exercer a consultoria jurídica de forma profissional, você não precisa de ter um escritório físico. Hoje em dia, aqui no Espírito Santo, né, a OAB proporciona escritórios para a jovem advocacia e também para a advocacia toda, que você pode marcar salas, né, para se reunir. Então, essa é uma opção, quem está aqui no Espírito Santo. Outra opção é você fazer, se a pessoa não está próxima a você fisicamente, faça um atendimento virtual. Depois, a pandemia, ela trouxe essa grande facilidade. Então, você não se limite no seu espaço físico, achando que você vai poder atender se você tiver um escritório. Nada disso. Hoje em dia, a gente faz atendimentos virtuais e também você pode marcar atendimentos em outros locais informais, como, por exemplo, algum café que tem um espaço mais reservado. Então, opções não faltam. Você só tem que abrir a sua mente para as possibilidades que estão ao seu redor. Só complementando também, Vanessa, isso que você falou da OAB Espírito Santo, né? Eu não sei como, não conheço o estado, se você está de fora do estado, mas certamente vai ter um programa que para abarcar a jovem advocacia. Normalmente esses programas são feitos para a jovem advocacia. Aqui no estado se chama Meu Escritório. Várias subseções tem, é uma gracinha, super bonitinho, cara de escritório mesmo. E você pode receber o seu cliente nesse espaço físico. Pessoal, e aí a gente passa para o segundo passo, que é sobre documentação. E aí, Nelisa? Documentação. Sabe que eu cheguei para os meus colaboradores, falei, eu vou fazer uma live hoje, vou tratar de organização de documentos. Aí eles, doutora, fale muito disso. Gente, por quê? Por que eles pediram? Fale. Porque são coisas muito surreais que a gente recebe nesse mundo virtual. A minha equipe, né, o cartório, a gente é algo em torno de 80% das escrituras e procurações, elas já são digitais. Então, o transacionar dos documentos é por e-mail, que é o meio que a gente definiu, né, para transacionar os documentos. Por favor, tá escrito lá no meu checklist, não mande foto com flash dentro do plástico do documento. Por quê? Me diga. Porque isso dificulta todo o processo interno. A gente precisa devolver um e-mail para o advogado, para a advogada, dizendo, olha, a gente precisa que os documentos sejam escaneados. Nosso acervo é um acervo público. Nós precisamos, público no sentido de temos que cuidar dele. E a gente precisa que essa documentação seja organizada. Então, além da qualidade do escanear, né, foto, em extrema exceção, ok, se ela estiver boa, como se fosse um scanner. Mas enviar foto, sabe dedão, assim, quando você tira uma foto do documento, coloca um dedão, assim, ó,
vem assim, não dá para vir assim um documento enviado para o cartório. A formalidade do físico se mantém no digital. Então é importante que você organize essa pasta dentro do seu computador, nomeie os arquivos corretamente para que nós, aqui do lado de cá do balcão, consigamos executar, materializar a vontade dos clientes de forma rápida. Quando vocês mandam bagunçado e acontece de mandar, a gente precisa devolver o e-mail, vocês precisam solicitar novamente aos clientes que levem ao escritório para escanear, ou que eles, né, se dirijam a algum local, ou os próprios escaneiem e te enviem, para que tudo fique organizado. Então, meus colaboradores ficaram assim, utilidade pública. Mandem os documentos organizados para nós, para que a gente consiga exercer a eficiência que vocês merecem. Então, é importante a gente ressaltar o seguinte, pessoal, existe uma lista de documentos, né, que a gente tem que apresentar para iniciar o procedimento. Na verdade, os documentos precisam ser apresentados para você lavrar a escritura do inventário e partilha. Para iniciar o procedimento, né, Nelisa, muitas vezes alguns documentos vão ficar pendentes, não é isso? Isso. Às vezes a gente encaminha a lista e da documentação pende alguma coisa, então é super importante vocês se atentarem ao checklist, porque quando pende alguma coisa, a gente precisa te acionar. E aí aquele prazo que pode ser em 20 dias, ele acaba se prolongando mais. Então, seja diligente. Então, mas é interessante a gente falar o seguinte, pessoal, o Código Civil estabelece um prazo, né? Para iniciar o inventário extrajudicial. Então, muitas vezes, o advogado, a advogada, ele não tem a documentação toda, e aí, quando ele vai atender, obviamente, ele vai fazer, na verdade, ele vai fazer o levantamento documental, ele percebe que não tem a documentação toda, e aí ele pode ingressar com requerimento, mesmo faltando uma documentação. Isso que é importante a gente alertar. Por quê? Você tem que cumprir o prazo de 2 meses para não pagar a multa referente ao ITCMD. Mas, então, assim, você tem lá a documentação que você, especialista, já criou, você sabe quais documentos você precisa levantar. Então, quando o cliente te procura, pessoal, e é interessante, a gente vai soltar um post amanhã falando sobre a história de 2 advogadas que tratam de forma distinta a questão do levantamento documental. E vocês vão ver na prática como que tratar o levantamento documental de um jeito ou de outro pode afastar o cliente ou aproximar o cliente. Então, quando você trata o levantamento documental como um especialista, você atrai o cliente. E aí você precisa saber que, tudo bem, se eu não tenho todos os documentos, eu vou apresentar o requerimento com os documentos que eu possuo para não perder o prazo e causar prejuízo ao cliente. Então, esse é o ponto importante para a gente tratar, né? E é um requerimento simples, né? De 1, 2 folhas, você relatando, qualificando as partes, dizendo que vai apurar receitas e despesas relativo a apurar bens, relativo àquele inventário. Então, essa, Vanessa, é um pulo do gato, né? Porque o advogado não especialista, ele vai perder o prazo porque ele está achando que ele tem que juntar aquele tanto de documento. E você que está com a gente, que quer se tornar um especialista, já sabe que um requerimento simples, só para interromper o prazo do TCND, claro que não é uma bagunça, né? Vai fazer o negócio estruturado, certinho. Mas calma que é a surpresa do final que a gente vai trazer mais detalhes, né? Então vamos lá. Primeiro é saber que vai suspender o prazo aí. Vanessa, fase 3. Está colocando aí, ó, não só levantar os documentos, mas também analisá-los, com certeza. Exato. Com certeza. E aí, qual a fase 3? Fase 3, apuração de receitas e despesas. Fala um pouquinho aí como é isso na advocacia. Então, apuração de receitas e despesas, a gente precisa alertar para alguns mitos, né? Vamos dizer, que muitas pessoas pensam que meu pai tinha um monte de dívida, nossa, ele tinha dívida, sei lá por quem, eu não vou fazer inventário porque isso tudo vai passar para mim. Então, isso é um mito. Por quê, pessoal? Você só vai responder nos limites da sua herança. Então, assim, você deixar de fazer esse inventário não vai resolver o seu
problema, exatamente. Então você precisa, ok, você vai ter que fazer o levantamento. E aí, quando a gente fala de receitas, a gente pode incluir, né, todos os bens ali do espólio e também conhecer as dívidas que foram deixadas para você fazer a apuração e conseguir chegar depois no valor que vai ser partilhado. Mas é importante que você conheça a situação. E aí um especialista é que vai poder te ajudar a fazer esse levantamento fidedigno, né? Que não vai depois acarretar uma sobrepartilha, por exemplo. Esse exemplo que Vanessa deu do falecido que só tem dívidas e os herdeiros estão fugindo do inventário, numa advocacia não especializada, tende a ser orientado. Não faça, deixa para lá. Mas numa advocacia especializada, certamente você vai ouvir dessa advogada, desse advogado especialista. Vamos fazer um inventário negativo para que o mundo tenha ciência que não há bens deste falecido. Então, essa também é uma diferença entre especialistas. Exatamente. Pessoal, agora o próximo. Podemos passar para a próxima etapa? Podemos. Então, a gente já foi contratação do advogado, organização da documentação, apuração de receitas e débitos. Agora, a etapa número 4, escolha do tabelião, da tabeliã de notas de sua confiança. Essa é uma etapa sensacional que você precisa tomar cuidado, porque pode fazer total diferença no resultado do seu procedimento, né, de inventário a partilha. E a gente precisa também conhecer nesse ponto a regra de competência, para você não escolher de forma equivocada, né? Pensando que você poderia escolher outra pessoa, e por você não conhecer a regra de competência, você acaba deixando aquela pessoa que talvez de início você teria mais afinidade. Um relacionamento melhor, exatamente. Isso. Então, desde já, aviso aos navegantes. É livre a escolha da tabeliã, do tabelião de notas. Está previsto lá na Lei 935 de 94. Escritura livre, registro vinculado. Então, são dois institutos diferentes. É livre a escolha do tabelião, do tabeliã, escrituras físicas, livre. Lavre escrituras, busque a profissional ou o profissional de sua confiança em qualquer lugar do país, fisicamente, para lavrar o seu inventário. Digital, escritura pública de inventário digital. Temos o provimento 100, que ele tem regras de competência. Então, a sua tabeliã de confiança, seu tabelião de confiança, ele vai precisar, ou ela, te dar esse retorno, ou você mesmo ir no provimento 100 do CNJ para entender a regra de competência e ter esse retorno, se é possível ou não fazer com quem você gostaria. E muito importante, os atos são nulos quando feitos por profissionais incompetentes. Então, é muito importante que você se atente a isso, e a gente vai se aprofundar bastante nisso um pouquinho mais para frente. Exatamente. Então, vamos passar então para a próxima regra, próximo passo, a próxima fase, que é a elaboração do requerimento para abertura do inventário, que vai ser direcionado para o tabelião ou a tabeliã. Essa fase é importante que o advogado, a advogada tenha consciência de que deve ser elaborado um requerimento pelo advogado e advogada. Por quê? A gente vê que ainda existem, vamos colocar assim, né? Ainda existem alguns cartórios que falam assim, não, manda a documentação, a gente vai fazer aqui a escritura, pode deixar que a gente faça a escritura. Mas, pessoal, a competência é nossa, né? Vamos dizer, a gente precisa exercer essa atribuição da advocacia de elaborar, sim, o requerimento. Então, por exemplo, a gente já teve a fase de levantamento documental, que eu falei que amanhã a gente vai trazer um post para falar como é importante um especialista para tratar desse assunto. E aí, quando a gente vai para o requerimento, muito mais forte você ter um requerimento feito por um advogado e uma advogada especialista. Vai ser esse requerimento que vai embasar a tabeliã
para que ela lavre a escritura pública. Exato. O requerimento é o guia do tabelionato de notas. Não, você que está me ouvindo, não sou eu, tabelionato de notas, que faço a partilha. Não sou eu que digo que a partilha é diferenciada, que um vai ficar com um bem e o outro vai ficar com o outro. Não somos nós. Não somos nós que elaboramos requerimento. Nós não usurpamos função da advocacia. Quando você pega os documentos do cliente, envia para o cartório, deixa para lá, tem alguém fazendo o seu trabalho. Tem alguém se destacando naquela sociedade onde você vive. Enquanto você acha que pode ser um conforto só enviar para o cartório se vira, tem alguém usurpando sua função. Então, agregue valor ao seu trabalho, exerça sua função com eficiência, para que a sociedade saiba quem é você, como você trabalha e se destaque, né? A gente, normalmente, pensando no interior, isso é muito importante. Então, não naturalize mandar RG, mandar CPF, pedir certidão de óbito, pedir um inventário para o cartório. Não naturalize isso. Para depois você, Vanessa, eu já vivi uma experiência de uma advogada que me ligou. Calma aí, pausa. Melisa, essa naturalização que você está falando, cara, olha aí o cara. Mas, gente, olha só, é muito sério isso. É muito sério agora essa fala da Anelisa. Por quê? Nós vivemos uma quebra de paradigma no que tange aos cartórios. Então, eu percebo que aqui no Espírito Santo, a gente já quebrou muito dessa naturalização, né, que existia. Mas eu percebo, por exemplo, eu fiz uma live com uma advogada de Maceió, falando que lá ela não consegue fazer usucapião extrajudicial, porque nenhum cartório faz usucapião extrajudicial. Mas então você, advogada, precisa transformar essa realidade aí onde você vive. Então, vamos supor, se você está falando agora de um local que é natural, que você entregue a documentação e deixe para lá, abrace essa prerrogativa sua de advogado, advogada, e exerça essa atribuição e transforme a sua realidade. Quebre o paradigma da onde você está, faça a diferença, se destaque do seu concorrente, porque assim você vai só alavancar a sua advocacia. A gente está com com pouco tempo, eu vou dar esse exemplo rápido, recente, 3 meses atrás, a advogada me ligou, Nelisa, eu tô com uma guia de imposto aqui, uma minuta de inventário, mas não é essa partilha, não é isso que os clientes queriam. Eles queriam cada um ficar com o imóvel, eles não queriam desse jeito. Aí eu falei, ué, mas você fez o requerimento e encaminhou para o cartório nesse formato. Aí ela travou. O que ela fez? Enviou o documento, o cartório fez uma partilha igualitária e chegou a guia de TCMD, pagaram o imposto, quando foram ver a minuta, era uma partilha igualitária. E os clientes, as partes, queriam uma partilha desigual. Então, assim, se aproprie da sua função advocatícia. Tome posse. Eu falei isso numa palestra esses dias. Tome posse da sua função advocatícia. A exerça. Porque se você não exercer, a legislação está vindo, e eu vou dar um exemplo rápido, Vanessa. Tem uma resolução, se eu não me engano, termo técnico, do CNJ, de 2021, que determina que nós, registradores civis, passamos a dar aconselhamento jurídico para regime de bens. Isso é um indício de que a advocacia não está se apropriando de suas funções. Então, tome posse do extrajudicial, de suas funções, para que não venha mais normativas como essa. Com certeza. E aí a gente vai passar, então, para a próxima fase, que é protocolo e recolhimento do ITCMD. Até a Renata tinha comentado aqui em cima sobre ITCMD, falando que aqui em Aracruz é prática que a guia de ITCMD seja solicitada pelos tabeliães. A gente pode trabalhar quais as formas, Elisa, que a gente pode trabalhar nessa situação? Eu recomendo, é cultural que os tabelionatos de notas preencham a guia, mas você pode se assustar, como essa advogada se assustou, que chegou com uma minuta
de um inventário que estava uma guia paga, inclusive, de uma guia que ela não tinha noção. Então, eu penso que a advocacia pode agregar valor ao seu trabalho e fazer esse preenchimento da guia de TCMD. Até que se coloca à disposição para ajudar, conhecer o sistema. Lá no cartório eu me coloco à disposição dos advogados. Mas valorize o seu trabalho, agregue valor. Então, eu recomendo que seja feito pela advocacia. E também a gente tem a situação de poder impugnar também, né? O valor que foi atribuído pela Secretaria da Fazenda, a gente pode também agregar valor, trazendo a possibilidade de você impugnar o cálculo do ITCMD feito pela Cefaz. Então, esse também é uma outra possibilidade. Então, além de você... olha só, pessoal, como que a gente está trazendo elementos para vocês só irem acrescentando serviços e aumentando o valor dos honorários de vocês. Então, além de levantamento documental, requerimento do inventário extrajudicial, obviamente, fazer o requerimento do ITCMD, impugnação do ITCMD. Então, isso tudo você precisa estar ciente para fazer a sua precificação de forma adequada. Essa e questão aí a gente... da impugnação é super importante. Eu estou com um caso concreto que a guia está sendo paga agora, os boletos. Foram 130 impugnações. 130 avaliações que a advogada olhou e falou: isso não está certo, isso não corresponde à realidade do meu município. Impugnou 130 e todas foram deferidas. Então, usem e abusem da advocacia. 130 imóveis num inventário? 130 imóveis impugnados. Sim, impugnados. Muito interessante. Muito interessante. E aí a gente vem para a próxima fase do inventário extrajudicial, que é a fase, a sétima e a oitava, né? São as fases que são mais importantes. Por que elas são mais importantes? Porque elas são as fases que vão trazer o resultado para o seu cliente e, consequentemente, o resultado para você, advogado, advogada. E aí a sétima fase é a lavratura da escritura pública. Esse momento da lavratura é um momento muito importante, é conduzido, né, pelo tabelião, pela tabeliã, mas com a participação do advogado. E aí é importante a gente falar... A gente tem feito bastante conteúdo sobre inventário extrajudicial, e um dos conteúdos que a gente publicou há pouco tempo foi sobre a desnecessidade de procuração do advogado, advogada, porque a gente assina junto com as partes a escritura. Então, a lavratura é o momento do tabelião, da tabeliã, em parceria com as partes, é aquele fechamento ali no tabelionato, né, Nelisa? É um enlace, né, de todas as 6 fases. As 6 fases são enlaçadas na lavratura da escritura pública, e eu gosto muito de falar e recomendar que seja um trio de ação, né, de trabalho. Tabelionato, advogado, advogada e partes. É muito importante que você traga essa responsabilidade para partes, de proporcionar a elas a leitura dessa minuta, para que elas confiram os dados pessoais. São muitos dados que não... Às vezes a gente no tabelionato, a advogado, o advogado tem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, processos, clientes. Então, traga as partes, eu falo muito disso, traga as partes, esse trio trabalha muito mais eficientemente em conjunto, porque eu já vi, né, na minha atuação aqui no tabelionato, que tem advogado, advogada que fala: não, já que eu resolvo. Mas aquele CPF com um númerozinho errado, o registro digitado de forma equivocada, o registro de imóveis não vai deixar passar. Certeza, tenho plena certeza que se aquela minuta tivesse ido para as partes, elas teriam identificado o erro. Porque é muito mais fácil a gente conferir nosso próprio documento, né? O jurídico fica para você, advogado e advogada, mas a questão de qualificação é importante que as partes participem em outra. Elas estão num momento sensível emocionalmente. Quando você traz aquilo, é pesado? É, mas elas se sentem valorizadas. É um momento importante. E eu também acho, e é como você falou, é também um momento de fechamento desse procedimento ali todo, né? Então, você também proporcionar que elas possam analisar essa minuta antes, né, da lavratura é fundamental. E aí muita gente deve estar perguntando assim, mas como assim? Analisar a minuta? Mas, pessoal... quando você faz o requerimento
né, preenche todos os requisitos, entrega toda a documentação de forma organizada. A tabeliã, ela vai lavrar ali, né, uma minuta, vai passar para você, você vai fazer essa conferência. Aí é justamente essa conferência que a Nelisa está falando, que é importante que você envolva as partes para a conferência dessa minuta. Depois você vai dar o ok, e aí sim vai ser feita a lavratura da escritura de inventário e partilha. Então, esse, né, é esse fechamento. E talvez, Vanessa, isso que a gente está falando aqui, do envio desse projeto de escritura, né, para a advogada, para os clientes, pode ter gente aqui que está achando isso uma surpresa. Porque culturalmente as pessoas solicitam ainda, provavelmente, em muitos lugares, a escritura e vão ao cartório só para assinar. Então, os notários diligentes, eles enviam a escritura para o advogado, para a advogada, para que todos tenham acesso, para que a ordem vem da doutora Vanessa, Nelisa, pode lavrar. Enquanto ela não fala isso, não sai nada aqui. E Renata está aqui colocando, eu tenho certeza, quer dizer, tenho a sensação de que quem está do lado do balcão do registro fica ali tentando encontrar um erro qualquer, né, Renata? Sim. Mas a gente... Colaboradora aqui, ó, Kissla Matavelli, amamos documentos organizados. Ajudem! Todo mundo ama um documento organizado. Minha gente. E aí é importante quando a gente escuta essa fala, né, da organização, porque a gente, como advogado, advogada, a gente sabe que se nós apresentarmos a documentação organizada, isso vai facilitar o trabalho de vocês e, consequentemente, a lavratura da escritura vai ser feita de forma bem mais célere, o que vai trazer retorno para a gente. Então, isso é importante, você se refletir, né? E gastar mesmo o seu tempo fazendo né? Organizando todos os documentos, enfim, fazendo o seu trabalho de forma organizada e de forma adequada. E aí, pessoal, essa sétima é importantíssima, como eu falei para vocês. E aí a gente passa para a oitava fase, que é a última fase. Mas a live não está acabando, porque a gente falou que depois da última fase a gente vai soltar aqui uma bomba para vocês, uma surpresa. Então, aguardem. Vamos falar da oitava fase e depois a gente vai soltar aqui a grande surpresa da noite. A oitava fase é o momento de você, finalizada a lavratura da escritura de inventário e partilha, você levar esse documento para o registro. E aí, essa etapa, ela tem que ser preenchida para que você entregue o resultado final ao seu cliente, que é uma partilha, né? Obviamente, você vai concretizar aquela partilha, regularizando aquela propriedade imobiliária. Então, se você finaliza a prestação dos seus serviços na lavratura da escritura e partilha, você deixa de cumprir a última etapa, que é a etapa que vai falar assim, agora você, herdeiro, é o proprietário. Agora você, viúva, né, é proprietário. Enfim, você tem que ter essa última etapa para você finalizar a prestação dos seus serviços. É o fechamento do ciclo, né? A sétima etapa, ela fecha um ciclo documental e um ciclo sentimental, afetivo. A sétima etapa, por isso que a gente denominou a sétima etapa como extremamente relevantes. A sétima, ela fecha um ciclo emocional, fecha um ciclo documental. E o registro, ele fecha o ciclo total, porque é com o registro que ocorre a transmissão da propriedade. E aí sim, eu acredito, né, que as partes, os herdeiros, eles devem ficar bastante aliviados quando recebem aquela documentação. Sim, neste momento, né, a partir de agora, a gente é um novo ciclo realmente para a família, para a gente encerra um atendimento de um cliente e para aquela família um encerramento de um novo ciclo. E muito importante na sua prestação, na prestação da sua atividade advocatícia, extrajudicial, que um cliente bem atendido é um arsenal de clientes em potencial. Agora,
um cliente mal atendido é um universo de não potenciais clientes. Eu escutei isso de um advogado aqui em Cachoeiro. Elisa, o problema das pequenas cidades, ele falou assim, o problema das pequenas cidades, quando a gente atende bem, algumas pessoas sabem, referenciam, mas quando a gente não presta um bom serviço, desanda, a cidade inteira sabe. Então, a gente tem que sempre prezar pela melhor prestação de serviço da sua atividade extrajudicial, para que você angarie, né, um arsenal de novos potenciais clientes. Nelisa, aí eu vou dizer além. Eu acho que não é questão de ser de cidade pequena. Isso é em qualquer lugar. Por quê? Quando você fecha aquele momento ali com o cliente e traz o retorno, o resultado para ele, ele vai propagar essa sua mensagem para quantas pessoas que ele tem contato. Então, a gente não tem noção do que pode acarretar. E aí eu digo que você é advogado que está no início de carreira, você que está finalizando a faculdade, tenha isso em mente. Já visualize a sua prestação de serviços e se entregue para aquilo. Porque, como a Nelisa falou, o seu cliente bem atendido vai propagar a sua mensagem. Independente se você está numa cidade pequena, numa cidade grande, a mensagem que você vai passar vai retornar para você. Isso é certeza. E aqui nessa live hoje, a gente te deu 8 passos, as 8 fases que você vai precisar percorrer para fazer aquele inventário extrajudicial conforme todas as regras e aquele inventário extrajudicial que vai te trazer muito retorno financeiro. Passamos. Primeira fase, contratação do advogado. Segunda fase, organização da documentação. Vamos lá, Nelisa, terceira fase. Apuração de débitos e créditos. Quarta fase, escolha da sua tabeliã, seu tabelião de confiança. Quinta fase, Vanessa. Elaboração do requerimento para abertura. Sexta fase, protocolo e requerimento TCMD. Sétima fase, lavratura da escritura pública. E oitava fase? Última fase, a gente encerra o ciclo com o registro no cartório de registro de imóveis competente. Renata está colocando aqui que é importante ir para o registro, porque a maioria das pessoas não entende a necessidade de levar a registro. E, Renata, é interessante também a gente falar o seguinte, além do registro, a gente tem a questão cadastral, né? Cadastral nos municípios, cadastral se tem o imóvel. INCRA. Terreno de marinha, a gente vai para o SPU. Então, isso também é um plus que você pode colocar aí nos seus serviços. Essa parte cadastral também é muito relevante. Renata colocou, ontem participei de uma live, de uma aula de holding, falava exatamente isso. Fechar os ciclos é um grande deles e o ciclo emocional. E, Renata, sobre a questão de holding, eu vi que você fez um comentário lá no início da live, né? Falando assim, a holding está vindo muito forte, mas isso não afasta o inventário extrajudicial. E aí, pessoal, para quem está pensando em planejamento sucessório, cuidado. A holding, ela é uma das possibilidades de planejamento sucessório, mas nós temos N possibilidades de planejamento sucessório. A gente tem testamento, a gente tem doação, a gente tem holding, enfim, são N possibilidades. Então, não feche a sua mente achando que a solução para o planejamento sucessório é holding. Não, muitas vezes pode ser um inventário. Pode ser um inventário. Então, vamos pensar que o planejamento sucessório é importante? Você pensar como você vai fazer a sucessão, mas nem sempre você vai fechar ali numa holding familiar. Então, isso é importante também a gente alertar. E aí, Melisa... Não, antes do e aí. Calma. E aí, a diferença entre o especialista e o não especialista é que o especialista vai dar a solução jurídica adequada. E a solução jurídica adequada pode ser não fazer nada e aguardar o inventário extrajudicial que está por vir. Então, nem sempre a holding é uma solução. Eu ouvi alguma coisa sobre tributação de holding que não estava sendo tributado como no valor do capital, né? Eu acho que o nome adequado é esse. A integralização do capital. Isso, estava sendo tributado por imóvel.
no Espírito Santo. Então, talvez a hold não seja a solução para você fugir de um inventário futuro. Então, busque uma parceira, um parceiro, advogado e advogado especialista, para vocês juntos definirem a melhor solução jurídica. Chegamos ao final. Calma, antes disso, calma. Perguntaram aqui, vai ter live toda semana? Acho que isso é uma grande surpresa, né, gente? Vai ter live sim, toda semana. Semana que vem teremos outra live com um tema, assim, que a gente já está preparando material fantástico para vocês. Em breve a gente vai divulgar o card da live da semana que vem. E na semana que vem... Pera aí, rapidinho. Ai, calma, o quê? A gente tá, eu e Vanessa, há quase 2 anos namorando esse projeto. Então vamos lá, Vanessa, com você. Pessoal, é verdade. A gente já tá há 2 anos namorando, né, Denisa? E foram vários momentos que a gente foi amadurecendo. E aí tiveram algumas situações profissionais que conduziram para um, para outro, mas esse ano 2023 chegou assim para arrasar, gente, a advocacia extrajudicial. Carol, e a gente pura curiosidade. A gente vai trazer para vocês algo inédito, porque semana que vem nós vamos proporcionar para vocês um material gratuito que nós desenvolvemos, então é exclusivo sobre inventário extrajudicial. O passo a passo, um guia para você conhecer o mundo da advocacia extrajudicial, o mundo do inventário extrajudicial e, com certeza, vai nascer para você possibilidades que você nunca viu antes. Exatamente, pessoal. Nós escrevemos o material gratuito e nós vamos disponibilizar para vocês na semana que vem. E o material, ele foi redigido pensando para a prática do advogado e da advogada. Então, se você nunca teve cliente na sua vida de advogado, se você acabou de sair da faculdade, se você está finalizando a sua faculdade, esse material é para você. A advocacia extrajudicial, ela traz resultados, como a gente falou lá no início da live, resultados rápidos. Você vai ter tempo de qualidade com a sua família, porque você vai conseguir resolver o problema do seu cliente de forma célere, ágil e agregando serviços, como a gente trouxe para vocês aqui na live hoje, para você aumentar o seu faturamento. Então, semana que vem, esse material gratuito. E se você agora está aqui com a gente, quiser receber esse material antes da gente liberar, o que você precisa fazer, Nelisa? Fala aí pro pessoal. Manda um direct pra gente, ou pra mim, ou pra Vanessa, e diga: eu quero exclusividade. E aí você vai receber esse material antes do nosso lançamento oficial. E muito importante, por que esse é um material diferenciado? Porque você vai receber um material escrito com uma mente de advogada e com uma mente da tabeliã, ou seja, uma conexão perfeita para esse inventário nascer e ser efetivamente registrado, a gente passar por todas as fases. E se você estiver assistindo essa live aqui agora e também quiser receber esse material exclusivo, só você faz o hashtag aí, ó, eu quero exclusividade, comenta nos comentários da live que você vai receber, ó. Já estão aí, ó, Lorenzo, eu quero exclusividade. Ó, Lorenzo, faz a hashtag aí e você vai dominar o extrajudicial. Essa é a nossa grande missão, que você domine o extrajudicial. Por quê, pessoal? Hoje, você advogar dependendo do Poder Judiciário, não existe mais essa possibilidade. Ó, a Carol colocou, eu quero exclusividade. Carol lá de São Paulo, hein, gente? Falando exclusivamente lá de São Paulo. A gente tem aqui pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente quer que o extrajudicial alcance você. Você vai dominar o extrajudicial. Dessa forma, você vai deixar de depender do Poder Judiciário, que tem uma
taxa de congestionamento de processos em torno de mais de 70%. Então, você imagine, se você pegar o tanto de processos que entram e tanto de processos que saem, eles não dão conta mais. A gente não consegue mais advogar dependendo só do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que ser a nossa última instância. Todo mundo aí, hashtag, eu quero exclusividade. E enquanto isso, na sua advocacia extrajudicial, você está fazendo com que o judiciário economize 10,6 bilhões de reais. Desde 2007 é um número de economia, né? Esse valor é a economia que o Poder Judiciário teve com escrituras de inventário, divórcio, separação no extrajudicial. Então, além de você faturar, você contribui, exerce uma função social gigantesca. Exatamente. E aí, como o Tomás colocou aí, extrajudicial é vida, a coisa flui. Creio que mais procedimentos virão. Tomás, exatamente isso. A gente está vivendo um movimento de desjudicialização. Então, você, advogada, precisa estar preparado para esse momento, para esse movimento, essa onda de desjudicialização. E estando conosco, você vai dominar, sim, o extrajudicial. E vai começar com o inventário extrajudicial. Rayane, diretamente de Nova Venécia, beijo grande para você, bem-vinda. Ela escreveu, o projeto é lindo, olha, tá muito lindo, tô apaixonada, tá? E vai facilitar muito a vida, principalmente da jovem advocacia. Vem com a gente, porque tem muita coisa boa por vir. Beleza, agora vou só terminar assim, com um parênteses. Pessoal, eu sou formada desde 2004. Então, imagina, a gente está quase 20 anos aí na advocacia. Quando a gente fala jovem advocacia, jovem advogado, jovem advogada, é que a gente quer que os jovens advogados saiam da faculdade já com essa mentalidade do extrajudicial. E nós sabemos que hoje as faculdades não preparam você para advogar no extrajudicial. Eu sou formada desde 2004, não tive essa preparação e eu sofri muito no início da minha advocacia. E eu não quero que você passe por esse sofrimento. Então, também, se você está aí na sua profissão, exercendo a sua advocacia, como eu, há 20 anos, 30 anos, e quer explorar essa área da advocacia extrajudicial, também vem com a gente que você vai verificar como você pode ampliar os horizontes do seu exercício profissional. Não tenha medo por ser algo novo para você, que a gente vai cuidar de você. Exatamente. Então, semana que vem a gente espera vocês aqui novamente para dominar o extrajudicial, né, Nelisa? Exatamente. Vem para o extra, vem dominar o extrajudicial, que, repito, a gente vai cuidar de você. Então, até semana que vem. Beijo grande!